Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, fechando esse ciclo de 4 palestras sobre o que a gente pode aprender da Reforma para nós hoje. Quero agradecer de coração o carinho da igreja, o tempo que nós pudemos passar com vários de vocês aí, talvez de forma mais próxima. Tem sido um privilégio estar com vocês esse fim de semana. Como o Walter disse, Deus tem dado a oportunidade a mim, Marilene e outros, e Tamir, inclusive, tem ajudado a gente com o seminário Martin Butzer. Eu mencionei esse reformador muito rapidamente ontem à noite, na palestra sobre a teologia da cruz versus teologia da glória. Ele foi um reformador bem importante na época da Reforma, um pouco eclipsado aí por Calvino e Lutero, mas não menos importante. Ele, na verdade, foi o mentor espiritual de João Calvino, especialmente na doutrina do Espírito Santo, e também na questão do governo de igreja. Ele que casou João Calvino, foi o Cupido que o uniu a Idelete, a sua esposa, e depois fez o casamento deles. Também assistiu Calvino no tempo de luto, quando a esposa dele veio a falecer, e depois ele se mudou para Cambridge, na Inglaterra, e isso torna um teólogo extremamente influente na Reforma do século XVI, na medida que ele influenciou luteranos, reformados, episcopais e também puritanos. Ele tem sido chamado aí, talvez o primeiro grande teólogo ecumênico na história, na medida que ele exerceu influência bem forte sobre 4 ramos importantes da tradição evangélica ou protestante. Nosso seminário é ligado a um seminário alemão, Martin Butzer Seminar, um seminário que já existe mais ou menos há 20 anos na Alemanha, 7 campi na Alemanha, tem 2 campi na Suíça, um campus na República Tcheca, outro na Áustria, Istambul, está abrindo um no Cazaquistão também. Nós somos o campus deles aqui no Brasil, na verdade na América Latina. E nós temos tentado caminhar para essa trilha que Martin Butzer abriu, tentando enfatizar aqueles elementos mais básicos, não só da tradição cristã, mas da tradição reformada. Então, nosso seminário é um seminário interdenominacional. Nós temos nosso corpo docente basicamente composto de batistas, presbiterianos, alguns independentes, e nosso corpo discente é composto de alunos das mais várias tradições, ou variadas tradições presentes no Brasil. Temos alunos da Assembleia de Deus, alunos batistas, alunos metodistas, presbiterianos, congregacionais. Então, baseando-se no ministério de Martin Butzer, a gente tem tentado oferecer uma teologia reformada, mas amigável, como eu aprendi de um pastor escocês há alguns anos atrás. Isso é importante para a gente aqui no Brasil também. Se vocês quiserem mais alguma informação sobre o seminário, eu peço que vocês entrem na internet. Vocês podem acessar o nosso site, martinbutzer.com.br. Lá você tem declaração de fé do seminário, lista dos professores do corpo docente, e-mails de contato para outras informações, datas dos nossos encontros e aulas. Então você é bem-vindo para conhecer mais do que Deus tem feito por nosso intermédio aí. A gente dá muitas graças a Deus porque Ele tem sustentado a gente. Para encerrar essa primeira parte, 3 livros aqui de recomendação. Um eu já recomendei ontem, esse livro sobre avivamento. Então ainda há alguns exemplares disponíveis. Aqueles que quiserem ler um pouco sobre o papel do Espírito Santo no avivamento e a ligação do Espírito Santo com a pregação, com o batismo e a ceia, eu gostaria de recomendar essa obra, uma obra que acabou de ser lançada por Edições Vida Nova. Chegaram mais exemplares desse livro, Credo dos Apóstolos. Ele é uma exposição do Credo Apostólico para a igreja atual. Provavelmente ele vai ser o primeiro de uma série, então deve sair na sequência um livro de minha autoria sobre o Pai Nosso e os Salmos, uma tentativa de ajudar-nos a aprender a orar com esses 2 textos aí fundantes da Bíblia, e também a tentativa de mostrar que o Pai Nosso, em alguma medida, resume todos os 150 salmos que a gente tem na Sagrada Escritura. Então é uma série catequética, uma série de primeiros passos para cristãos, mas também de reforço para aqueles que já são mais veteranos na fé. Então, Credo dos Apóstolos, o que eu estou tentando focar aqui é quais são aquelas doutrinas que são básicas ou essenciais para a fé cristã. E chegaram apenas 2 exemplares dos Servos de Deus, e você tem aqui uma coletânea de 32 biografias de cristãos importantes da história da igreja, tanto no ramo católico como nos vários ramos aí do protestantismo, presbiterianos, congregacionais, batistas, metodistas e episcopais. É um livro assim que eu tenho muito carinho por ele, talvez tenha sido, são meus textos mais antigos, agora totalmente revisados, ampliados,
e com bibliografia, e um aluno do nosso seminário fez obras de arte, literalmente obras de arte, para cada personagem biografado. Então, para cada personagem, você tem um quadro muito legal retratando esses personagens importantes da história da igreja. Nós estamos fechando essa série de palestras, focando a importância das doutrinas da Reforma para a igreja contemporânea. Na sexta-feira nós tratamos do princípio formal da Reforma Protestante, o sola scriptura, somente a Escritura. Ontem à noite nós tratamos de um outro princípio importante, solus Christus, somente Cristo. A gente chega a Deus somente por meio de Cristo. E eu tentei, nas duas primeiras palestras, mostrar a relação da Escritura com Cristo. Você sabe se está lendo corretamente a Sagrada Escritura, se você encontra Cristo crucificado e ressurreto nela, e se sua vida é moldada por Cristo crucificado e ressurreto. Hoje pela manhã nós tratamos de dois outros princípios da Reforma, sola gratia, sola fide, somente a graça, somente a fé, e eu tentei desenvolver com vocês a doutrina da justificação pela graça, recebida pela fé somente, como eu tentei também destacar, citando Lutero, esse é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai, o artigo mais importante da doutrina da salvação. E agora à noite eu gostaria de terminar falando do nosso último ponto, sola Deo gloria, somente a glória de Deus, isto é, a necessidade de termos vidas e culto centrados no Deus vivo. E eu gostaria de começar tentando, como nos outros dias, mapeando nossa situação contemporânea. Nós vivemos uma época em que essa vida centrada em Deus foi perdida. E o que nós vemos é que onde a autoridade da Bíblia, e onde Cristo tem sido colocado de lado, onde a autoridade da Bíblia tem sido perdida, onde Cristo tem sido colocado de lado, onde a graça tem sido distorcida, ou a fé pervertida, isso ocorre porque a glória de Deus, a centralidade de Deus é colocada em segundo plano. A razão maior é que nossos interesses substituíram de Deus e nós estamos fazendo o trabalho de Deus do nosso modo. Então a gente só tem a lamentar quando Deus deixa de ser central ao nosso culto, quando Deus deixa de ser atual para nós aqui e agora. Como resultado dessa perda de uma vida centrada em Deus, o que nos resta é que o nome de Deus, o vocábulo Deus se torna uma palavra sem sentido e sem conteúdo para a nossa geração. É muito interessante que nossos hinos, a gente começa a ver os cânticos que nós proferimos algumas vezes, eles falam muito de Deus, mas se você começa a tentar perceber o que esses hinos falam de Deus, o que se tem é uma noção vaga, sem muito lastro do que é oferecido a respeito de Deus ou sobre Deus nesses hinos. Essa palavra, tão preciosa para nós, se tornou uma palavra sem conteúdo para a nossa geração. Haja vista alguns dos nossos cultos, uma extrema familiaridade com Deus, como se não houvesse uma alteridade dele em relação a nós, como se ele não fosse totalmente outro, e uma pobreza, um vazio, quanto à própria linguagem da oração, quando essa é proferida. As pessoas usam muitas vezes aí expressões clichês a respeito de Deus, mas elas não conseguem proferir ou professar a glória, a majestade, a soberania, a graça, a bondade, etc. sobre Deus. Como resultado dessa erosão da vida centrada em Deus, nossos cultos e nossas vidas perderam sentido. Muitas vezes as conversas de porta da igreja são alguma coisa do tipo: hoje o culto não foi legal, não gostei da música, a pregação não me falou. E a tendência, numa época como a nossa, em que, como eu tentei mostrar de manhã, a fé muitas vezes é tratada como um objeto a ser vendido ou comercializado, domingo que vem eu vou a outra igreja, porque lá tem um outro tipo de culto, tem outro tipo de música, lá eu posso ser satisfeito, posso receber alguma coisa melhor. Mas o fato é que os cultos perderam significado e sentido para a gente, porque Deus não é mais central para nós. Nós supomos que é Deus no culto que oferece o espetáculo para a gente, mas é justamente o contrário. No culto nós é que oferecemos o espetáculo para Ele, Ele que nos assiste no culto e não o contrário. Mas essa inversão torna muitas vezes o culto sem significado para nós. Do outro lado, nossas vidas perderam significado. Elas são centradas em si mesmas, centradas em nossos projetos. A gente pode ver isso nas piadas que são feitas muitas vezes quando alguém se propõe a ensinar a doutrina da volta de Cristo.
As piadas mais ou menos são: opa, Cristo voltar agora? Não, ainda não, eu não casei ainda. Não, peraí, eu estou terminando a faculdade, deixa, Cristo tem que esperar um pouquinho para ele voltar. Esse tipo de piada, são piadas feias, lembram que nós não temos a Deus como coração, como centro da nossa existência, da nossa vida. Nós achamos que nossos relacionamentos pessoais são centrais, nós achamos que nossos estudos são importantes, nossa vitória profissional é alguma coisa significativa, mas nada disso nos satisfaz se Deus não estiver no centro, se nossas vidas não forem dedicadas à maior glória de Deus. E esse é um tema vital na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, a paixão do povo da Antiga Aliança era a maior glória de Deus. No Novo Testamento, uma paixão central do povo de Deus, da igreja, é a maior glória de Deus. A gente vai tentar examinar esses pontos no decorrer da nossa palestra. Mas eu queria ler duas passagens bíblicas, que se encontram nos Salmos, e elas vão balizar o que nós vamos considerar agora à noite, esse tema da glória de Deus, a busca pela glória de Deus somente. Primeiro, a passagem está em Salmo 24, versos 7 a 10, um texto muito conhecido, que nós cantávamos no passado e hoje, infelizmente, a gente não canta mais esse cântico. Salmo 24, versos 7 a 10, depois nós vamos considerar ou ler Salmo 115, versos 1 a 3. Lembra, acabei de dizer há pouco, uma paixão do povo de Deus da Antiga Aliança é a glória de Deus, e uma paixão do povo de Deus da Nova Aliança, da igreja, é a glória de Deus. Olha o que o Salmo diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa linguagem tinha que tomar nossa mente, encher nossa mente, levar a gente a celebrar a glória e o louvor e a majestade de Deus. Salmo 115, versos 1 a 3. Um salmo apologético que deboche dos deuses das nações. Também bem conhecido pela gente. Salmo 115, versos 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Se você continuar lendo o Salmo vai debochar dos ídolos das nações. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Eles são impotentes para salvar a humanidade. Deus é digno de toda a glória, o Senhor Yahvé, aquele Deus que se revelou na sarça que ardia e não se consumia. Esse Deus é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa glória. Nós somos chamados a viver vidas centradas nesse Deus, no Deus Altíssimo, vidas que comuniquem glória ao único Deus que há. E esse foi um tema importante da tradição da Reforma. Em alguma medida eu citei bastante Lutero nesses dias, mas mais do que Lutero, esse ensino da glória de Deus ele vem da tradição reformada, que é tão cara para nós. Por exemplo, o Catecismo de Genebra, escrito por Calvino, começa dizendo o seguinte: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que Ele é o princípio dela. E o Breve Catecismo, numa variante um pouco diferente, vocês conhecem bem a primeira resposta do Catecismo, começa dizendo o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Por que os cristãos adoram a Deus? Por que os cristãos buscam a glória de Deus? A Bíblia trata desse tema, a Bíblia nos exorta a comunicar a glória a Deus, a dar glória a Deus. Os nossos catecismos, os documentos confessionais da Reforma lembram que toda a nossa existência deve ser conectada com a glória de Deus. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus que nós cultuamos? Um ponto importante é que esse Deus se revela na Sagrada Escritura. Nós não conseguiremos conhecer a Deus, o Deus que nós amamos, por outra fonte que não a Sagrada Escritura. A revelação que ele faz de si mesmo na criação é uma revelação que torna todo homem, toda mulher, em todo tempo e todo lugar, indesculpável. A revelação de Deus na criação
seus atributos invisíveis, seu eterno poder, sua criação, tornam todos os seres humanos indesculpáveis. Todos eles estão encerrados, são colocados debaixo da ira de Deus, porque essa revelação na criação ela é clara, ela é óbvia, mas os seres humanos, por causa do seu estado de pecado, distorcem, eles sufocam, suprimem essa revelação. Mas Deus vem a nós, de forma especial e salvadora, na Sagrada Escritura. É nela que nós aprendemos quem é o Deus que nós somos chamados a glorificar, temer, amar e confiar. E um ponto importantíssimo para nós, fundamento da nossa fé, que o nosso Deus, Javé, é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus não deve ser confundido com Alá, o nosso Deus não é monopessoal, antes, o nosso Deus é tripessoal, fundamento da existência. Nosso Deus vive numa comunhão em eternidade a eternidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca houve um tempo que Deus estivesse só. Deus sempre teve comunhão em si mesmo. Deus sempre teve amor em si mesmo. 1 João capítulo 4, o apóstolo começa dizendo que Deus é amor, mas longe de ensinar alguma coisa do tipo o amor como principal atributo de Deus, o que ele quer fundamentar é que essa declaração é uma declaração trinitária, na medida que nós sabemos que Deus é amor, porque ele envia o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado, e nós experimentamos esse amor, porque ele derrama o seu Santo Espírito sobre nós. A declaração Deus é amor, então é a declaração trinitariana. O nosso Deus é um amor eterno, um amor que existe a eternidade, eternidade. Deus compartilha amor em si mesmo. Isso é um ensino bíblico a respeito da Trindade. Sempre houve amor em Deus suficiente, o autossuficiente, autoexistente. Deus não precisava de nada externo a si mesmo para experimentar e vivenciar amor. O Pai ama o Filho ama tão intensamente o Pai, que esse amor se revela na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. A gente não teria como entender ou conhecer essa doutrina de outra forma que não a revelação de Deus na Sagrada Escritura. Ele vem a nós somente na Escritura, ele se abre a nós, e esse Deus que nós somos chamados a glorificar é revelado como Deus Trino, como Yahvé, Pai, Filho, Espírito Santo, o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que existe e que há. E esse Deus, ele é cheio de graça, de majestade, de santidade e de soberania. Eu não tenho como desenvolver cada um desses pontos. Na verdade, você pode pensar nesses 4 atributos como carregando uma série de significados dentro de cada um deles. Por exemplo, você pensa na graça de Deus, você conecta a graça de Deus com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua benignidade, com o seu amor. Você pensa na majestade de Deus, você a conecta com a sua autoexistência, sua imutabilidade, sua infinitude, eternidade, etc. Você pensa na santidade de Deus, você pode pensar na retidão divina, na justiça divina, na ira divina. Você pensa na soberania divina, você pensa na onipotência divina, na onisciência divina, na sua onipresença, enchendo os céus e terra. O ponto é, na Sagrada Escritura, Deus é Deus, e esse Deus que vem a nós, ele é cheio de glória, de majestade, de santidade, de soberania. Esse Deus é um Deus sem igual, não há nada que possa rivalizar com ele na criação. E como eu disse no começo, para mim é melancólico notar como a nossa linguagem sobre Deus é pobre muitas vezes. E a gente vê isso justamente nos nossos cânticos e hinos e nossas orações. Algumas vezes uma pessoa é convidada para orar, ela começa a sua oração com alguma frase genérica, um clichê do tipo, te adoramos da beleza da tua santidade, que é um salmo, mas ela para aí e começa a derramar petições, muitas vezes petições egoístas, petições carnais, mas não há nenhum senso hoje entre nós, desse senso de deslumbramento frente ao Deus que se revela na Sagrada Escritura. Um ponto importante aqui é que esses 4 conjuntos de atributos se referem ao Deus Trino. Então, o Pai é cheio de graça, de majestade, de santidade e soberania. O Filho é cheio de graça, majestade, santidade e soberania. O Santo Espírito é cheio de graça, majestade, santidade e soberania. Os antigos pais da igreja, aqueles autores lá dos primeiros 5, 6 séculos da era cristã, eles inclusive usariam esse argumento, isto é, do compartilhamento de atributos entre as 3 pessoas divinas, para argumentar
que o Filho e o Espírito são Deus junto com o Pai, e eles são plenamente iguais, compartilham eternidade, majestade, etc, etc. Então, o Deus que nós adoramos, o Deus que vem a nós, se revela na Escritura, ele é o Deus trino, mas também é um Deus cheio de graça, majestade, santidade e soberania. Um outro ponto que a gente aprende na Escritura é que esse Deus trino, ele é o Senhor criador de todas as coisas. Tudo veio à existência por meio de Deus. Algumas vezes esse ponto se perde em nossos debates, criacionismo, evolucionismo, etc. e tal, mas um ponto vital para a gente aqui em Gênesis capítulo 1 é que Deus simplesmente dá um comando pela sua palavra e tudo vem à existência. Ele simplesmente dá ordem. Isso devia encantar a gente, devia levar a gente a dizer, uau, que coisa! Deus, ele simplesmente comanda, faça-se, e tudo se fez. E não tem como ilustrar esse ponto aqui. Algumas pessoas têm sugerido a ideia do mágico. O mágico encanta a gente, ele aparentemente tira uma moeda de trás da nossa orelha do nada, mas você sabe que ele está enganando a gente. Ele está brincando com a gente. Deus, simplesmente, do nada, quando não havia tempo, espaço, matéria, ele simplesmente deu uma ordem e tudo veio à existência. Ele simplesmente deu um comando e tudo se fez. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele trouxe tudo à existência. Houve um tempo, então, em que não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia energia, só havia Deus, o Deus trino, cheio de graça, majestade, santidade e soberania, contente em si mesmo, alegre em si mesmo, transbordando de amor em si mesmo, e ele, pela palavra do seu poder, sua palavra criadora, ele dá uma ordem e tudo se faz. Tudo vem à existência, toda a criação vem à existência. Mas esse Deus, ele é também o Todo-Poderoso. E é interessante que no credo há uma inversão. Lembra que o credo reza, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que essa inversão? Porque somente um ser Todo-Poderoso, como Deus que vem a nós a Escritura, pode dar uma ordem, toda a criação vir à existência. As teologias sistemáticas têm invertido a ordem, como eu coloco nesse quadro aí. As teologias sistemáticas tratam de Deus o Criador e depois de Deus Todo-Poderoso, mas o que interessa para nós aqui é que o Deus que se revela a nós na Bíblia é o Deus que sustenta toda a criação. Toda a história é sustentada por Deus. Paulo, no seu sermão no Areópago, em Atenas, vai dizer que Deus, inclusive, determinou onde as ações devem existir. Deus sustenta a história, Deus sustenta a criação. Deus conduz a criação a um tempo onde Cristo voltará, naquele grande dia do Senhor, e encerrará esse lado da história. A criação é o lugar onde Deus opera com poder, como Todo-Poderoso, não só conduzindo-nos para aquele dia final, mas sustentando e governando toda a criação. E o Deus que se revela na Escritura é aquele Deus que perdoa pecadores por meio do sacrifício de seu único Filho na cruz, e também envia seu Santo Espírito para confortar, guiar e santificar a igreja. Esse é o Deus que nós adoramos. Deus Pai, Filho e Espírito, Deus uno e trino, um Deus cheio de graça, majestade, santidade e soberania, um Deus criador e um Deus que sustenta essa criação. Ele não abandona a criação mesmo com nossas tolices, pecados, iniquidades e transgressões, e portanto ele envia o Filho dele, o Filho do seu amor, para morrer em nosso lugar, em nosso favor no madeiro, na cruz, e ele também, na ascensão do Filho, depois da sua ressurreição, ele derrama seu Santo Espírito para confortar, guiar e santificar a igreja. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós somos chamados a dar glória a Ele. E o que vem a ser a glória de Deus? A glória de Deus se refere à majestade e o brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder de Deus. Se você depois jogar essas concordâncias bíblicas digitais, a palavra majestade, é surpreendente quantas vezes ela aparece na Bíblia. Essa noção de que nosso Deus é uma luz que irradia. Aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 6, Deus habita na luz que nenhum homem consegue enxergar, nenhum homem consegue fixar aquela luz. Deus é um Deus cheio de majestade e essa glória divina é o brilho que acompanha a sua revelação na palavra e nas suas obras de poder. A glória de Deus refere-se de forma bem específica
a suprema beleza do Deus Trino. E esse é outro ponto complicado para nós aqui. Nós perdemos esse senso de deslumbramento em Deus, não só por quem Ele é e pelas suas obras de poder, mas nós perdemos esse senso de beleza que há em Deus. Nós recitamos o Salmo, beleza da santidade de Deus, mas nós não entendemos de fato que se nós podemos falar de graus de beleza na criação, poxa, o hino foi bem cantado, cantaram um hino bonito. Ok, nós estamos nos referindo a um tipo de escala de valores que, se a gente for retroagir, é baseado no próprio Deus. A gente não consegue pensar em termos de mais belo e menos belo se a gente não retroagir a Deus como ser mais belo que há. E a glória de Deus, então, se refere à suprema beleza, à simetria, à glória que há em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. John Piper, talvez seja aí o escritor evangélico que mais tem enfatizado esse tema da glória de Deus do século XX, século XXI, ele diz o seguinte: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido com palavras, como Deus é, em sua magnificência e excelência revelada. Um ponto de destaque aqui é que quando a gente começa a pensar na glória de Deus, nós começamos a notar que nossas palavras já começam a esbarrar em limites. Nossa linguagem é pobre para descrever quem é Deus. Se você notar algumas vezes, por exemplo, quando Paulo ainda em 1 Timóteo 6 fala que Deus é imortal, ele enfatiza um aspecto negativo da palavra. Nota que ele não está definindo o que vem a ser imortalidade. Ele está dizendo que Deus não é para levar-nos a dar glória a Ele. Em outras palavras, Deus é tão elevado, Deus está em uma categoria tão maior do que a nossa razão, que as nossas palavras são pobres para descrever quem é o Deus Altíssimo, o Deus Pai, Filho e Espírito, cheio de glória, de majestade e suprema beleza. Ele não é contido por palavras, por isso a gente expressa nosso anseio por Deus, a nossa alegria por Deus, com essas palavras que Ele mesmo nos concede. Glória a Deus, ou louvor seja dado ao próprio Deus. Agora, um ponto mais sério para a gente aqui. Por que Deus busca a sua própria glória? Algumas pessoas têm sugerido, de forma blasfema, que Deus é egoísta na medida que Ele tenta fazer com que todas as coisas redundem em sua glória. Por que Deus busca a sua glória? A resposta fundamental e mais básica é porque Deus é Deus. Se Deus não buscasse a sua glória, ou se Deus buscasse glória em algo fora de si mesmo, Deus deixaria de ser Deus. Mas porque Deus é o único Deus, Ele tem o direito e Ele, por seu poder, age de forma que tudo redunde em glória para o nome dEle. A gente tem que fixar na mente, no coração, que só existe um único Deus, o Senhor, o Eu Sou, que se revela na Sagrada Escritura. Então, porque somente o Senhor é Deus, Ele é digno de que tudo redunde em sua glória. E esse é um ponto importantíssimo para nós aqui. Deus é Deus, e por isso Ele tem o direito de fazer com que toda a criação redunde em sua glória. Por falta de tempo aqui, eu não vou ler Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, você pode ler depois com calma. Para aqueles irmãos que gostam de hinos, você vai notar que você tem uma estrutura de 3 estrofes naquela passagem bíblica. Parece que era um hino antigo que Paulo adapta e coloca naquela epístola para nossa edificação, para nossa direção. Mas se você notar depois com calma, porque Deus, o Pai, predestina os piores pecadores para o louvor da sua glória. Porque Deus, o Pai, aponta o Filho e, junto com o Filho, predestina pecadores e faz com que todos os pecadores predestinados convirjam em si mesmo para o louvor da sua glória. Porque o Espírito é derramado sobre nossos corações, o selando para o dia final, para o louvor da sua glória. Porque Deus é Deus, porque Deus é o único Deus que existe, porque nada pode competir com Deus. Ele tem o direito e Ele assim o faz com que toda a criação dê louvor e dê glória para Ele. Então, porque Deus é Deus, Ele faz com que tudo redunde para sua glória. Se Deus buscasse a glória de outrem fora de si mesmo, de alguma coisa criada, Deus deixaria de ser Deus.
Mas isso ainda não responde totalmente a pergunta: será que Deus é egoísta? Não, nosso Deus não é egoísta. Como o único Criador, o único Senhor, o único soberano, Ele está no direito dele fazer com que tudo na criação convirja em glória para si mesmo. Mas, voltando ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, a gente começa a aprender que quando nós glorificamos a Deus, nós estamos imitando Deus da forma mais profunda que há. O nosso Deus não é egoísta. Quando somos chamados a dar glória a Ele, nós somos chamados a imitar a dança de glória que há dentro da Trindade. Deus em si mesmo não só busca com que toda a criação dê glória a Ele, mas Deus em si mesmo busca a glória de cada pessoa divina. O Pai busca a glória do Filho. O Filho busca a glória do Pai. O Espírito é enviado para que o Filho e o Pai recebam glória na igreja. E o Pai tem prazer em que o Espírito seja glorificado juntamente com o Filho no seu ministério aqui na terra. Há uma dança entre as pessoas da Trindade, onde cada pessoa busca a glória do outro. Eu não sei se começa a ganhar corpo aqui a ideia de que se de um lado o único Deus busca que toda a criação dê glória a Ele, do outro lado o único Deus é um Deus em que cada pessoa compartilha a glória divina uma com a outra. A gente pode ver isso em João capítulo 17, um texto bem importante na estrutura desse evangelho. Vamos ver alguns textos bíblicos do capítulo 17. A última oração, a oração sacerdotal de Jesus, a oração de Jesus pela igreja. João 17, vamos começar os versos 1 a 5. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versos 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O nosso Deus nos convida a dar glória a Ele. E quando nós damos glória a esse único Deus, nós estamos imitando Deus de forma mais profunda, na medida que cada pessoa que compõe a Trindade busca a glória da outra. O Espírito busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o prazer do Pai é dar glória ao Filho e ao Espírito Santo na igreja e no mundo. Então, porque Deus é Deus, Ele é o único digno de receber toda a glória. É Ele que tem o direito de fazer com que toda a criação dê louvor a Ele, dê honra a Ele. E quando nós, cristãos, conectados a Ele por meio da fé, damos glória a Ele, nós estamos imitando Deus da forma mais profunda e da forma mais bonita que há. Nós estamos pensando em Deus, no Deus que se revela na Escritura, no Deus que vem a nós a Sagrada Escritura, única fonte de revelação salvadora que nós temos. Esse Deus é um, mas esse Deus é três. Esse Deus é santo, glorioso, majestoso, cheio de graça. Esse Deus é o Criador. Esse Deus sustenta a criação. Esse Deus envia o único Filho dele, o Filho do seu amor, para morrer pelos piores pecadores. Esse Deus derrama de si mesmo por meio do Espírito para nos dar contentamento e nos conectar com Jesus Cristo. Mas será que a história bíblica, será que os dados que nós temos na história bíblica comunicam a glória de Deus? Será que a gente pode ver a glória de Deus na longa narrativa bíblica, nos 3.000 anos de história bíblica que nós temos registrado na Sagrada Escritura? Sim. O tema central da história da redenção é a glória de Deus. A criação é obra
para a glória de Deus. Bondade e beleza, presentes na criação sem pecado, refletiam e demonstravam a glória de Deus. É interessante que a Septuaginta traduz bom por belo. Quando o texto diz, e viu Deus que tudo era muito bom, a Septuaginta traduz a palavra hebraica bom por belo. Deus viu que a criação era muito bela. A criação refletia essa beleza sempiterna que há em Deus, esse irradiar de majestade tremenda que há em Deus. Deus cria céus e terra para o louvor da sua glória. Deus não cria a criação, Deus não cria a humanidade porque Deus estava sozinho, Deus precisava de companhia. Não, Deus era satisfeito em si mesmo. Deus já tinha amor e completude eterna em si mesmo. A criação é transbordar da glória e da beleza que há em Deus. Então a criação, Gênesis 1 e 2, refletiam e demonstravam a glória de Deus. Mas, para nosso escândalo, a queda ocorre para a glória de Deus. Na queda, o filho já é prometido para os nossos primeiros pais. Já há um pequeno evangelho, um evangelho em miniatura, já em Gênesis 3,15, quando é prometido à mulher que o seu descendente esmagará a cabeça da serpente, triunfará sobre Satanás. Uma das imagens mais bacanas do filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é quando aquele diretor retrata Jesus sendo tentado no Getsemane e Jesus orando e lutando com Deus, porque ele vai caminhar na direção do Calvário, ele se levanta e, como se não fosse nada, ele simplesmente esmaga a serpente e segue o seu caminho. Uma evocação poderosa, vívida, dessa promessa dada no Éden na queda. A queda, então, não é um acidente, a queda não toma Deus, para assim dizer, de surpresa. Antes, a queda ocorre para nosso espanto e choque, para a glória de Deus e ocasião da revelação da vinda do Filho no tempo determinado, na plenitude dos tempos. A gente segue o texto bíblico, a humanidade se espalha pela terra e o dilúvio ocorre para a glória do nome de Deus. Deus é louvado com a humanidade se espalhando pela terra e também com o juízo que Deus derrama no dilúvio. Mais ainda, já em Gênesis 11, o Senhor Deus confunde as pretensões idolátricas e religiosas da Torre de Babel para a sua glória. Aquelas pessoas que iriam chegar a Deus pelas obras de poder de Deus, supunham na sua arrogância poder construir uma torre até os céus. Deus desce e Deus bagunça aquelas pessoas, separa aquelas pessoas para todo canto da terra. Mas do outro lado, e nota o movimento, Gênesis 11, homens e mulheres pecadores tentando fazer uma torre para chegar a Deus. Gênesis 12, Deus se dirige a um iraquiano, Abraão, e Deus entra num pacto com esse homem, mas também com Isaac e Jacó, para a sua glória. Deus faz promessas a essa família, Deus assegura essa família que será com eles, Deus assegura que essa família se espalhará por todo o canto da terra, será mais numerosa do que todas as estrelas do céu, para a sua própria glória, para o louvor do seu nome. Deus se mantém fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e à miséria, para a sua glória. E você estuda Gênesis, você vai ver os nossos patriarcas pisando na bola, cometendo pecados, fazendo escolhas tolas, tomando decisões irrefletidas, mas Deus sustenta esses homens para a glória e para o louvor do seu nome. O povo da aliança foi sustentado durante a escravidão do Egito durante 400 anos para a sua glória. Aquele povo gemeu sobre um jugo para a glória do próprio Deus. Do outro lado, com um braço forte, com sinais e prodígios, esse povo foi retirado do Egito para a glória do nome de Deus. O que o texto bíblico retrata é Deus, por meio daquelas 10 sinais, esmagando e ridicularizando cada divindade do Egito. Cada uma delas é despedaçada. Só Yahvé tem todo o poder. Só Yahvé reina. Não há outro como ele. Só ele é digno de glória. Isso impacta de tal forma os egípcios que eles não apenas oferecem para os judeus, para o povo de Israel saindo do Egito, o que eles têm de melhor em termos de joias e preciosidades, etc. e tal, mas muitos egípcios vão seguir o povo de Israel saindo do Egito. O povo chega à terra prometida depois de 40 anos de peregrinação, onde a paciência de Deus foi revelada para a sua glória. Durante 40 anos do deserto, Deus é tentado, mas ele é glorificado.
E o povo entra na terra da promessa também para a glória de Deus. Mas, quando Josué e Calebe vêm a falecer, você tem a era dos juízes, você tem uma série de ciclos de queda, clamor, Deus se volta para o povo, Deus levanta juízes, Deus dá libertação, a estabilidade, a paz, o povo de novo abandona o culto a Deus, o povo vai padecer 400 anos para a glória do próprio Deus. Deus levanta juízes, dá libertação, dá vitória em situações impossíveis. Você pode lembrar de Baraque, de Sansão, de Gideão. Deus é glorificado mesmo naqueles ciclos de queda e renovação que é o período dos juízes. Reis foram levantados para a glória de Deus. Reis foram derrubados para a glória de Deus. O reino é dividido para a glória de Deus. Israel é levado cativo pela Síria para a glória maior do nome de Deus. Para nosso escândalo, Judá é conquistada para a glória de Deus. O que você tem ali não é mais um acidente. Quando Abacuque reclama com Deus, como é que Deus, tão puro de olhos, pode permitir que a violência, a iniquidade, a justiça sendo torcida, prevaleça entre o povo da aliança, o povo de Judá? Deus diz, eu vou resolver essa situação. Eu vou trazer a Babilônia. Nota, não é mera permissão. Deus não está dizendo, olha, eu vou permitir que a Babilônia venha. Deus diz a Abacuque, eu vou trazer esse povo, um povo violento, um povo que marcha sobre a terra. Para quê? Para destruir Judá, para destruir Jerusalém, como cumprimento das promessas pactuais de Deuteronômio 28. Ao derramar essas maldições pactuais sobre o povo de Judá e sobre a cidade amada de Jerusalém, Deus está sendo fiel à sua aliança e glorificando e magnificando o seu nome. Então, Jerusalém é destruída no século VI a.C. para a glória maior de Deus. Isso é espantoso? Okay? Vamos ver Isaías 45, versos 5 a 7 e alguns outros textos dessa passagem aí. Isaías 45, versos 5 a 7. Depois eu vou destacando outros versos dessa passagem. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. E Deus está falando aqui de Ciro, aquele que virá para destruir a Babilônia, impor um novo império, o Império Persa, e trazer libertação para o povo cativo. Curioso, Ciro é o único eleito no Antigo Testamento que não é parte do povo da aliança, e que também não dá nenhuma impressão de conhecer a Deus. Deus elege Ciro soberanamente, Deus chama esse rei pelo seu nome antes que ele viesse à existência, para a sua maior glória. Olha o que o texto continua dizendo. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí vem a declaração escandalosa. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O que o texto está lembrando para a gente aqui é que Jerusalém não caiu, Judá não é levada cativa, porque Bel, a divindade babilônica, venceu Yahvé. Antes, é Yahvé, o único Deus que existe, o único Deus que há, que destruiu Jerusalém e fez com que a Babilônia, seu instrumento de disciplina, levasse o povo para o cativeiro. Ele faz todas as coisas, ele formou a luz e criou as trevas, ele faz todas as coisas, não há outro Deus como o Senhor. Verso 12 agora. Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versos 15 e 18. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínios que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versos 23 a 25.
por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente do Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas o Senhor será justificado a toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Judá é conquistada pela Babilônia para a glória de Deus. Jerusalém é destruída para a glória de Deus. O povo é levado para o cativeiro para a glória de Deus. 70 anos depois, Babilônia cai, a Pérsia surge como grande império daquele momento, e o rei Ciro agora ordena e dá liberdade para que o povo volte para Jerusalém, para que o povo volte do exílio para a sua própria glória. O povo retorna para a terra para a sua glória. E lembra daqueles cultos tão bonitos que são descritos em Neemias: alegria, o pranto, o choro, o quebrantamento por meio da leitura e da meditação na palavra. Deus é glorificado com o retorno do povo para o Egito, retorno do povo para Judá. Deus recebe glória com a construção de Jerusalém, com a reconstrução de Jerusalém e do templo. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento para a sua glória. O Filho, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo para a glória do próprio Deus. O Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado para a glória de Deus. O Filho sem pecado caminhou para a cruz para a glória de Deus. O Filho foi morto e padeceu morte e cruz, morte de um criminoso, para a glória de Deus. O Filho morreu por nossos pecados para a sua glória. O Filho matou a morte em sua ressurreição para a glória de Deus. O Filho ascendeu aos céus para a glória de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para a glória de Deus. O Espírito guiou a igreja até os confins da terra para a glória de Deus. E, finalmente, o Filho voltará dos céus como o Rei dos reis e Senhor dos senhores para a maior glória de Deus. A gente pode ver isso em Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 9, depois versos 11 a 16 desse mesmo capítulo. Para mim, um capítulo impressionante. A gente vai entender Apocalipse errado se a gente quiser fazer um tipo de interpretação bíblica como a gente faz com as epístolas. Aqui nossa geração tem uma vantagem, você tem que tentar imaginar a cena. Você tem que tentar elaborar a cena na sua imaginação. Você tem que tentar construir o cenário. E é um cenário poderoso aqui. Apocalipse 19, versos 1 a 9 e depois 11 a 16. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra, e com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e com fortes trovões, dizendo: Aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas e do Cordeiro, e acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. E agora versos 11 a 16. E tenta imaginar a cena agora. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos cá no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as ações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus quando voltar em glória. A ideia aqui do lagar da ira do Deus Todo-Poderoso é uma imagem que vem do Antigo Testamento, de Isaías, quando todas as ações ímpias são colocadas dentro de um tonel. Quem gosta de vinho vai entender a metáfora aqui, quando as pessoas começam a pisar o vinho para dele gerar pisar a uva para dele gerar o vinho. É isso que Jesus Cristo, em cumprimento das palavras proféticas do Antigo Testamento, fará com os ímpios e com as nações que se levantaram contra Deus. Nada resistirá a esse poder. Ele cavalga para vencer. Aquele que veio como cordeiro, agora vem como leão. E nada tem como resistir a ele. E o surpreendente para nós aqui é que até os ímpios darão glória em terror e pavor a esse Deus que vem para triunfar sobre a história. O Filho voltará então dos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a sua maior glória. Nesse sentido, então, voltamos à nossa pergunta anterior. Por que Deus existe? Para a sua própria glória. Essa é a paixão última de Deus. Deus busca glória em si mesmo. Há uma dança de glória dentro da Trindade. Cada pessoa divina busca a glória da outra. E a paixão última de Deus é que a história e toda a criação e todo o povo de Deus confiram e deem glória a Ele. Esse é o propósito da história da redenção. Por isso nós somos salvos, para dar glória a Deus. Esse é o propósito último da nossa vida. Deus não cria o universo para obter amor e adoração. Ele já tinha amor e glória em si mesmo. Sendo Deus trino, ele faz com que toda a criação dê glória para si mesmo. Tim Keller, num dos seus textos, comentando Jonathan Edwards, ele escreve o seguinte: ele criou um universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles e para que estes o transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. Não sei se você consegue perceber a profundidade dessa questão. Há um único Deus. Esse Deus é Pai, Filho e Espírito. Esse único Deus faz com que toda a criação, toda a história redundem na glória do seu nome, no louvor do seu nome. Mas esse Deus, da forma mais profunda que há, busca glória em si mesmo. Cada pessoa divina comunica a glória à outra. Cada pessoa divina tem prazer em dar glória à outra. E essa glória transborda. Esse amor transborda em Deus. Deus é tão cheio de glória, de graça, de amor, que ele transborda. Esse transbordar de Deus redunda na criação. Deus não precisava criar céus e terra. Ele os cria livremente. Cria céus e terra para a sua glória. Deus conduz a história para a sua glória. E Deus nos une a si mesmos de tal forma que a gente dê glória ao nome dele. A nossa salvação é um transbordar da glória e da graça que há em Deus. De manhã eu tentei falar um pouco da livre graça de Deus e soberana graça de Deus. Isso é graça de fato. Deus nos ama porque ele quer nos amar. Deus quer ser glorificado no Filho pela nossa salvação porque ele quer ser glorificado. Não há nenhuma razão ulterior em Deus que o comande a buscar essa glória. Ele livremente quer ser glorificado pela nossa salvação. Nós que somos os piores pecadores, os mais duros pecadores, os piores transgressores, os mais iníquos entre os homens e as mulheres. Nesse sentido, então, nós somos salvos para a glória de Deus e por causa da glória de Deus. Lembra de Efésios 1, 3 a 14. Se você esqueceu detalhes dessa palestra, volta depois a Efésios 1, 3 a 14. O Pai nos elege para a sua glória. O Pai e o Filho nos escolhem para a sua glória. O Pai faz com que nós converjamos no Filho, nós sejamos atraídos pelo Filho crucificado para a sua glória. O Espírito Santo é derramado sobre nós para o louvor da sua glória. Somos salvos, somos conectados por pura graça e misericórdia a esse Deus uno e trino para a maior glória do nome dele. Nesse sentido, então, nós temos a liberdade que os incrédulos não têm. Nós somos chamados a imitar Deus de forma mais profunda, buscando a glória
que somente Deus pode receber. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos imitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do próprio Deus. Nós estamos recebendo um pouquinho da comunicação de quem Deus é, na medida que a gente tem como paixão glorificar a Deus, viver para a glória de Deus em tudo que nós fazemos. E essa é a grande liberdade do cristão. A gente é chamado a ter amizades para a glória de Deus, a estudar para a glória de Deus, a trabalhar para a glória de Deus, a descansar para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, constituir família e ter filhos para a glória do próprio nome de Deus. E quando nós buscamos a glória de Deus, nós temos um prazer que ninguém pode roubar da gente. Nós temos contentamento, nós temos uma alegria que nada pode roubar da gente. É isso que a primeira pergunta do catecismo quer ensinar para a gente. Quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós vivemos para que o nome de Deus seja revestido, seja reconhecido como majestoso, nessa criação, nós passamos a ter um contentamento que nada pode apagar. Por isso que Paulo em Filipenses, 2 vezes, ele diz que ele é alegre em Deus, ele se regozija em Deus, seja no muito, seja no pouco, seja tendo algo, passando privação. A espiritualidade e a devoção dele não depende das circunstâncias ao seu redor, mas ele é centrado em Deus, ele é focado em Deus, porque ele busca a glória de Deus, ele tem alegria, prazer e contentamento em Deus. Caminhando para o final. Fomos criados, então, para experimentar alegria, contentamento, prazer em Deus, no único Deus, no trino Deus. Quando a gente glorifica a Deus, a gente aprende, então, do outro lado, o que é verdadeiro prazer e alegria. As pessoas não são mais coisas. A gente não coisifica aqueles que estão ao nosso redor. A gente começa a ver aqueles que estão ao nosso redor como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Se eles são salvos, a gente começa a ver aqueles ao nosso redor como nossos irmãos e irmãs, companheiros de peregrinação. A gente não os usa. A gente não abusa dessas pessoas. A gente não os descarta como simplesmente utensílios que não nos servem. Antes, a gente passa a ter amor transbordante para essas pessoas, e nesse amor transbordante a gente passa a ter alegria e prazer e contentamento centrados no próprio Deus. Se nossos afetos e desejos forem dirigidos para a glória de Deus, provaremos alegria e contentamento que não podem ser descritos, posto que essa alegria e contentamento é focada no próprio Deus. Eu comecei esse discurso, essa palestra, esse estudo, lembrando como nossas vidas hoje são sem significado e vazias. Deus se tornou uma espécie de vocábulo sem significado para muitos de nós. Mas na medida que a gente começa a meditar em quem é o Deus que se revela na Sagrada Escritura e que nós somos chamados a viver para a glória de Deus, nós podemos agora ter vidas ricas, vidas com profundidade, vidas com densidade e vidas alegres e cheias de contentamento na presença desse próprio Deus. Nós vamos agora ganhar a liberdade de ter alegria em Deus, independente daquilo que ocorre ao nosso redor. Nada poderá roubar essa alegria, esse prazer que teremos em Deus. A gente pode ver isso em Romanos capítulo 8, versos 28 e depois versos 37 a 39, que eu já mencionei de manhã de passagem. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8, versos 28 e depois 37 a 39. Sabemos que todas as coisas, todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quais são essas todas as coisas? Quando você desce um pouquinho aí a passagem, versos 38 a 39, você descobre quais são essas todas as coisas. Aliás, um pouco antes, na verdade, né? A gente começa a notar que essas todas as coisas que cooperam para o nosso bem são tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, a proximidade da perseguição. Só que em todas essas coisas, verso 37, em todas elas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós dedicamos de fato nossas vidas à glória maior de Deus, nada pode roubar, nada pode sufocar a alegria, o prazer e o contentamento que nós temos no Deus vivo e naquelas criações que Ele coloca em nosso caminho para a gente poder desfrutar com ações de graças. Vamos caminhar para o final. Eu queria ler com vocês mais um trecho da Declaração de Cambridge. Nós temos aí a quinta tese, a glória, somente a glória de Deus, sólida glória, e lembra que ela tem uma reafirmação e uma negação. Ao final da leitura desses 2 slides, eu quero ler mais 2 textos bíblicos para nós encerrarmos e a gente ora para terminar essa conferência. Vamos lá, todos juntos? Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 14. Outro cântico que a gente cantava no passado, infelizmente não canta mais. Alguns de vocês vão lembrar. 1 Crônicas 29, 10 a 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. E finalmente, Romanos 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro fora de ti. Ó Pai, Filho e Espírito, nós adoramos a tua majestade, a tua glória, a tua graça, a sua soberania. Ó Deus Altíssimo, louvor seja dado ao Senhor, glória seja dada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a glória do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a cultuar, a adorar, a celebrar somente o teu nome glorioso. Tu que és o Criador, o sustentador, o Todo-Poderoso, o único Redentor. Ó Deus, dá teu Espírito para que a gente viva de fato vidas significativas, vidas de alegria, prazer e contentamento diante de ti, para a glória e louvor do teu nome. Ó Deus, ajuda-nos a cada vez mais crescer em conhecimento de ti, da tua majestade, dos teus atributos, do teu eterno poder, da tua santidade, da tua beleza. Ó Deus,
Ó Deus, Tu que és infinito, eterno, Tu que és um oceano de amor, ó Deus, dá a nós, por favor, por misericórdia, um senso de deslumbramento na Tua presença. Ó Deus, ajuda-nos a ter um vislumbre de quem Tu és. Ó Deus, se é da Tua vontade, sê bondoso para conosco. Ó Deus, dá um vislumbre da Tua glória, mesmo que descostas para nós. Ó Senhor, tem piedade de nós, ajuda-nos a ver para a Tua glória, ajuda-nos juntos a louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, dar glória ao Teu nome. Só Tu és Deus, só Tu mereces toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, Deus uno e trino, em Teu nome mesmo que oramos. Amém. Irmãos, Wesley, Marlene, para dirigir-nos no louvor.